Só que é aquela coisa que eu sempre digo, né? Que, aliás, não sou eu, são os santos que dizem. Quanto mais difícil, mais meritório. Então nunca foi tão difícil ser cristão como hoje, nem no Império Romano. No Império Romano eles te matavam, mas você tinha o conforto da comunidade. Se você tivesse na comunidade de cristãos, você de fato tinha uma comunidade que partilhava da mesma consciência. Hoje em dia isso não tem. Outro dia eu vi um autor falando um negócio muito interessante. Ele fala: a gente vive a época de São João, que é a águia. A águia é aquele animal solitário na montanha. Então, mais ou menos, a vida cristã hoje ela é solitária, porque você não tem mais o amparo da igreja enquanto instituição, tá? Porque uma coisa é a igreja corpo místico de Cristo, outra coisa é a igreja enquanto instituição. A igreja enquanto instituição aqui no mundo, nós perdemos o amparo. E outra coisa, o Império Romano ele não é tão louco que nem hoje. No Império Romano você tinha a cultura pagã, mas não tinha ninguém falando para você: será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Será que eu conheço as coisas? Será que a minha mente me engana? Não tinha esse tipo de loucura. Será que o bandido é bom? Será que esse padre é católico? Será que esse padre é católico? Exatamente. Porque vocês percebam o seguinte: a vida moderna ela é toda voltada para tentar impossibilitar a vida cristã. Bom, não sei, tentar porque eu digo, ela não consegue te impossibilitar 100%, né? Mas ela te deixa assim num nível que você tem que fazer um sacrifício gigantesco para você conseguir ser cristão. Ser cristão, não é ser santo. Ser cristão, fazer o mínimo, né? Porque assim, quando você pega, por exemplo, eu nem recomendo, inclusive, as pessoas que estão começando a estudar, pegar a ler livro de santo, muito foda, porque a pessoa fica doida. Porque ela começa a ler, aí você vê lá, Santa Teresa d'Ávila: eu sou uma porcaria. Você fala: mas se ela é uma porcaria, eu sou o quê então? Você dá um tiro no ouvido, né? Santa Teresa... Mas não é que ela está falando que ela é uma porcaria em relação aos outros, ela está se comparando com a santidade de Deus. Então ela está falando assim, para eu chegar, para ela manter a humildade dela. Mas é lógico que ela já está no nível, ela não está cometendo pecado mortal nenhum, tá? Ali. É aquela coisa, né? É as minúcias, né? Eu comi uma cereja a mais, que eu poderia não ter comido. É um pecadinho venial. Eu tomei um gole de cerveja a mais. Eu dei uma olhadinha de diferença. Eu fiquei com aquela raiva. Então, assim, aquelas coisinhas que são pecados veniais, né? Que não é o foco. Inclusive, se a pessoa, no processo de conversão, né, ou no processo de autoeducação, ela começar a prestar atenção em pecado venial, ela inverte a coisa. Ela fica louca. Você tem que focar primeiro no... Tem gente que converte no dia seguinte que é São Luís Gonzaga, né? Vamos lá, meu filho, calma. Você vai virar um monstro, você não vai virar São Luís Gonzaga, né? Primeiro, você tem que focar naquilo que é mais grave. Você pega primeiro os vícios, né, que são aquelas coisas repetidas, né, que estão encalacradas na sua alma, que dá trabalho pra caralho para você se livrar, né? Vai com paciência, né? Não é assim. E outra coisa, por quê? É que nem São Tomás de Aquino, por exemplo, quando dá a suma ele falou que fez para iniciante, né? Mas que iniciante? Iniciante que já estudou filosofia, que sabe o que está dizendo. Não é iniciante de hoje, né? Então é a mesma coisa, quando um santo, você pega a Imitação de Cristo, é um livro famoso, teoricamente aquilo é para iniciante, mas é para o iniciante que já está há muito tempo dentro da vida cristã, né? Agora, hoje, existem até certas circunstâncias que mudam o objeto, né, do próprio pecado, né? Às vezes você tem a mesma palavra, mas o objeto mudou, né? Como é o caso da usura, por exemplo, né? Usura naquela época era uma coisa, a usura hoje é outra, né? Tem também uma leva, né? Tá vindo agora, né? Dos coaches, né? E que, por exemplo, uma das coisas é tentar transformar virtudes em meios de crescimento pessoal, né? Aí outro dia vi um cara lá falando sobre os pecados capitais, não sei o que, da preguiça. Você precisa acordar cedo, você precisa malhar, você precisa daquilo. Falei: filha da puta, vamos para lá. A preguiça do pecado capital, São Gregório né, tá fazendo referência, se refere, não é preguiça de tô com preguiça de levantar porque está chovendo. É assídia. É aquele tipo de preguiça espiritual no qual a pessoa não tem prazer em fazer nada de bom. Ela só em fazer nada de bom. Ela só tem prazer no vício. Aquela pessoa que coisas boas ela tem aversão. Ela só quer. Sabe aquele tipo de pessoa que ela só tem prazer se ela ficar tirando sarro dos outros, se ela querer arrumar briga, se ela fizer fofoca? O prazer dela vem disso, dos vícios só, mais nada. Coisa boa ela não faz. É esse tipo de preguiça, tá? Que é o pecado capital. Não preguiça de tá chovendo, né?
É claro que se você faltar num compromisso seu, por preguiça, vai ser pecado, né? Mas aí não é essa assídia, entendeu? Agora, o mundo moderno criou uma concepção de que o ser humano tem que ser uma máquina. E se você fugir dessa máquina, você está pecando, né? Ah, não, se eu não ganhar tanto de dinheiro por mês, eu estou com... É o transhumanismo, é. Se esquecendo, por exemplo, daquilo que o Olavo falava, na Idade Média o pessoal trabalhava 6 meses por ano. O trabalho é aquilo que você deve fazer para a sua subsistência, né? A pessoa que é workaholic, ela se acha, né? Não, essa é a sua workaholic, né? No fundo ela está pecando por vaidade. É. A pessoa acha que neoliberal é conservador. Todo dia o povo falando lá, Margaret Thatcher, exemplo de conservadora. Conservador, caralho. Margaret Thatcher nunca foi conservadora. Ela votou a favor do aborto, né? Na Inglaterra. Que conservador vota a favor do aborto? Né? Ela é a neoliberal. Ou seja, na economia, ela seguiu os conservadores no sentido que ela defendia a economia livre de mercado. Agora, nos valores dela, ela não era conservadora. Você vê, a sociedade moderna, eu já comentei isso, né? Ela desvinculou o dinheiro da nobreza e do clero. E isso foi a pior merda que existe. Porque o dinheiro, ele é uma consequência ou da guerra ou da intelectualidade. Ou seja, você tem que dar a sua vida de alguma forma. Quem que tinha castelo na Idade Média? Ou nobre ou clérigo, bispo, por exemplo. Por quê? Porque eles davam a vida. O nobre tinha que estar na guerra. Tanto é que o nobre passava pouco tempo. Quem ficava no castelo era a mulher e os filhos, né? O nobre mesmo passava pouco tempo no castelo. Ele ficava a maior parte do tempo na campanha militar, né? Então, um estava disposto a dar a vida pela guerra, o outro estava disposto a dar a vida por Cristo. Ou seja, tinha que viver celibato, não podia ter família, tinha que estar estudando, tinha que estar ensinando. Então, assim, o dinheiro tem que ser uma consequência de um sacrifício alto que você faz. Quando a Revolução Francesa cria a sociedade burguesa, que é essa nossa sociedade hoje, ela desvincula o dinheiro do sacrifício. Ou seja, ela cria meios, a nova economia, o novo sistema econômico que foi criado pela Revolução Industrial na Inglaterra, né, e que se espalhou pela Europa e, consequentemente, se espalhou pelo mundo, ela criou um sistema de vida onde você pode ganhar muito dinheiro sem ter obrigação nenhuma. Aí você corrompe as pessoas. Aí o negócio vira um caos, né? E vê que, na consequência disso, você cria pessoas ainda que ficam ricas sem produzir nada. E aí essa sociedade industrial criou esse modelo de sociedade que nós vivemos hoje, que é anticristão, né? Então, porque você não consegue, aliás, você consegue, mas a custo de um sacrifício muito alto, ser cristão, né? Então, por exemplo, em tudo, desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples, né? Então, por exemplo, o cara que hoje em dia você tem o trabalho de turnos nas firmas, a pessoa não pode ir na missa no domingo porque ela está trabalhando, porque a firma escalou ela, né? E se ela for mandada embora, como é que ela alimenta a família? E se ela mora na cidade, como é que ela planta para subsistir? Ou seja, uma coisa vai matando a outra. O governo ainda rouba tudo. Você faz para ajudar, né? Então, assim, ou a empresa te explorando ou o governo te explorando, né? Você sai da frigideira e cai no fogo, né? Inclusive, por exemplo, tem muita gente que não sabe disso, né? Por exemplo, ser rico não é pecado. Agora, todo rico tem uma obrigação social, que é se preocupar com o bem comum por meio da riqueza. Isso, na Idade Média, já estava dado na própria estrutura social. Ou seja, quem que era rico? Ou era o nobre ou era o clérigo. Eles já estavam ajudando da forma deles, já estava feito. Se eles cumprissem bem a obrigação deles, eles já estavam vivendo a vida correta. Agora, como é que o burguês hoje vai criar um meio de criar uma vida correta com o dinheiro dele? Ele vai ter que inventar alguma coisa. Assim, é um negócio do caralho, né? Você vai ter que inventar alguma coisa, né? E dificilmente você vai conseguir dosar. Inclusive. Porque o próprio modo de ganhar dinheiro acaba sendo um alimentador do sistema iníquo, né? Sim. E outra, quantas vias válidas, lícitas tem de ganhar dinheiro? Não são muitas. Porque, por exemplo, ganhar dinheiro com uma fábrica de pílula abortiva é assassinato em massa, né? Não só você está ganhando dinheiro com um meio ilícito, como você está ganhando dinheiro na base do assassinato. Você ganhar dinheiro com base em produzir determinado tipo, por exemplo, margarina, né? Todo mundo sabe que margarina dá câncer, dá Alzheimer, dá os caras quatro, né? Aí você imagina o cara que é dono da fábrica de margarina. Ou a indústria cinematográfica.
É um negócio extremamente complexo. Porque assim, você tem que ver a sua intenção, né? Se a sua intenção foi boa, aí só Deus sabe, né? Aí você faz agora. É fato que você tem responsabilidade de analisar as consequências dos seus atos, né? Você tem que pensar muito bem, principalmente os intelectuais, né? Mas todos. Né? Políticos também. E aí você tem que ver o bem maior, né? Nesse caso aí, infelizmente o político tem que optar pelo bem maior. Ele tem que sujar a mão, vamos dizer assim. Não tem como você falar assim, né? Vamos fazer uma guerra limpa. Você tem que ter guerra, né? Porque guerra mudou. Por exemplo, quando você falava guerra, na Idade Média era uma coisa, guerra hoje é outra. Na Idade Média, a guerra era o quê? Era um senhor declarando guerra a outro, juntava os nobres, os soldados, iam lá no Raicoparta, no campo de batalha, eles brigavam lá, quem venceu, venceu. Inclusive, é um negócio tão ético. Se você ver, por exemplo, se vocês assistirem o filme do Oliver Cromwell, retrata lá a cena em que quando o parlamento declara guerra ao rei Carlos I, eles chegam assim no campo de batalha e eles ficam esperando, olhando o relógio. O Cromwell até fala assim, o Cromwell que era um cara mau, né? O que você está esperando? Estou esperando o horário combinado. Pra gente começar a trocar tiro. Ou seja, na hora certa, senão você está trapaceando. Né? Você imagina hoje isso? Hoje em dia você joga bomba atômica em cidade, com criança, com idoso, com gente que não tem nada a ver, cara. Né? Cabucha. Você veja, quando surgiram com o plano de viciar o Ocidente em droga, corromper a juventude para viciar em droga, como um dos meios de enfraquecer o Ocidente, apresentaram esse plano para o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung falou, muito bom, isso aí vai compensar a guerra do ópio. Na verdade, ele aprendeu com os ingleses, né? Aprendeu com os ingleses. Mas você vê, olha o que a pessoa faz, né? Vamos viciar uma geração inteira em droga para eu tomar vantagem de alguma coisa. Né? É um mal gigantesco, né? É um mal. As questões éticas da guerra híbrida são difíceis. Muito distante de qualquer discussão ética de 50 anos atrás. Pois é. Eu não sei, eu nem toco nisso, porque olha, eu vivo falando, eu cito aqui algumas coisas para vocês, que vocês me perguntam, mas moral não é o meu campo. A moral ela é um campo muito complexo. Eu já falei que tem 3 níveis da moral. Você tem a moral fundamental, a moral específica e a moral casuística. Né? Quando você vai discutir casos humanos concretos, é sempre a moral casuística, que é iluminada pela moral específica e fundamental, mas ela é casuística. Né? Então isso aí é extremamente complexo. Por exemplo, como é que você vai julgar o trabalho de um detetive particular, de um investigador, de um agente secreto? O agente secreto ele é essencial na guerra, hoje em dia, algo que não existia antes. Hoje ele precisa ter um agente secreto. Não, na Idade Média não tinha. O agente secreto do dia que é hoje, não. Nesse nível de hoje, não. Você tinha espião. Existem elementos, por exemplo, que São Tomás e Santo Agostinho discordam um do outro. Aí você fala, e agora? Tem coisa que não está definido, né? Porque a igreja ela só define dogma. Ela só define dogma. Aí, como é que você desce para o caso? Às vezes dá trabalho. Né? Então, por exemplo, a igreja ela justificou formalmente a conquista da América. Ela falou, você está conquistando as Américas, mate se for preciso, mas você vai evangelizar. Então, pela evangelização da América, foi justa, a igreja considerou justa a conquista. Isso na América Latina, né? Na América aonde era Portugal e Espanha, que estava colonizando. Né? O Papa deu alvará para os reis católicos conquistarem todas as terras pagãs, desde que eles evangelizassem, né, as terras. Porque você pode perguntar, você fala, pera lá, conquista não é roubo? Para conquistar você não tem que matar? Sim, só que você tinha um bem maior. Né? Era uma questão relativamente simples. Né? Você vai evangelizar, pronto. Agora, hoje em dia, nós temos outras questões minuciosas. Né? Bom, na prática, olhando com o olhar de quem é de fora, a diferença é a seguinte. A igreja justifica você estabelecer uma soberania naquele país, mas não obrigar a conversão. Você vai fazer um trabalho de evangelização, você estabelece uma soberania, por exemplo, você vem aqui e você forma uma colônia. Você estabelece um território aqui do Brasil, onde você tem um rei católico, ponto. Vai ter leis baseadas no cristianismo. E você tem um trabalho de evangelização, mas as pessoas não são obrigadas a se converter ou serem condenadas à morte caso elas se recusem a se converter.
A não ser que elas ameacem. Você fala, mas teve guerra com os índios, mas os índios recusaram isso. E, por exemplo, quando teve uma guerra, inclusive, que São João de Anchieta elogia os portugueses por terem exterminado uma das tribos indígenas que era canibal. Então, esses índios se recusaram a parar com a prática do canibalismo e brigaram com os portugueses, aí eles usaram da força. Aí é diferente. Agora, o Islã, ele quer o extermínio de tudo que não é Islã. Entendeu? Você tem que ser exterminado. Tudo que não é Islã. Na prática existe a tolerância mediante o pagamento de impostos? Existe. Mas na teoria é isso que eles querem. E é aí que se diferencia os radicais dos não radicais. Porque os radicais, os que são taxados como não radicais, eles fazem vista grossa a esse mandamento que alguns consideram como fundamental e deixam as pessoas, por exemplo, Dubai. Você vai a Dubai, Dubai é dinheiro. Você vai lá, pode ser o que você quiser, embora não possa ter igreja lá. Né? Agora permitiram, parece que uma igreja lá, católica. Então eles fazem vista grossa. Agora, a Arábia Saudita, por exemplo, lá não existe. Se você for pegar uma Bíblia no braço, você morre. Dubai você compra uma licença, você pode beber alcoólico. É tudo na base do dinheiro, né? É o Edir Chedid, né? O Edir Chedid não, o Edir Macedo. Exatamente, porque, por exemplo, a Inquisição, ela nunca foi encher o saco de quem não era católico. O problema é o cara ser católico e querer dizer que ele tem interpretação diferente do que o magistério da igreja está dizendo. Bom, pera lá, então você vai... Aí bota fogo. Agora, quando o cara, por exemplo, fala assim, não, eu não sou católico, aí a igreja não enche o saco. Não tinha essa. Sempre existiram judeus em países cristãos, nos estados papais, inclusive, existiam judeus. É uma coisa longa. Mas nós temos que ter a consciência de que eles não são nossos amigos nem tolerantes, tá? Eles nunca têm essa